se você conhece a história de Forrest Gump, o contador de histórias. Claro, pô, quem não conhece Forrest Gump, mas só para entender, com isso aí você está dizendo que tem um spoiler da próxima apresentação? Não estou dizendo nada, estou comendo maçã. Mas eu queria saber se você tem uma história para contar pra gente. Bom, história eu tenho várias, mas eu sei quem vai contar uma boa pra gente, tá? O associado alumni do Instituto Líderes do Amanhã, pós-graduado em Gestão de Negócios pela FUCAP, que atua como especialista em empresas middle market no Santander Brasil, Cristiano Stende Almeida. Com a apresentação, Me Conta a Sua História. Vou começar contando a história do João Carlos, filho da dona Gleci e do seu José, e irmão do Bidinho, do Cláudio, do Josimar, do Josiel e do Ronaldo, filho adotivo. João Carlos nasceu no dia 19 de junho de 1990. No entanto, devido a complicações, ele foi direto para a UTI nos seus primeiros dias de vida. A partir dali, cada dia era uma vitória. E Dona Gleci acompanhava o filho diariamente, enquanto as informações que chegavam a Paraju, cidadezinha aqui do interior de Domingos Martins, era de que o pequeno João Carlos não sobreviveria. E realmente não sobreviveu. Após 18 dias de luta incansável, quem teve alta da UTI foi o Cristiano. Isso mesmo. Devido a uma recuperação surpreendente, por estar perto do feriado de Corpus Christi, mamãe decidiu me dar o novo nome. O João Carlos deu lugar ao Cristiano, que cresceu cercado pelo amor da família, cercado de saúde, dá para ver, né? Bom, o meu avô, Bid Stein, esse que aparece aqui na foto, foi um exemplo vivo da máxima de herói segundo os critérios de Ayn Rand. Com um projeto em sua mente e com suas próprias mãos, ele construiu o alambique de cobre e a roda d'água para tocar o engenho, dando vida à cachaça granfina em 1948. O sucesso do empreendimento permitiu que o meu avô comprasse o terreno de todos os irmãos. O desafio agora era tornar essas terras produtivas. E minha mãe, uma verdadeira guerreira, desde nova ajudou meu avô nessa empreitada. E com a família formada, ela acompanhou os filhos diariamente na lavoura. Parte dessa produção rural era vendida nas feiras em Vila Velha. E eu, ainda pequeno, tive a oportunidade de ajudar o meu irmão Claudionor e de ganhar o meu dinheiro. Imagine a felicidade de um menino segurando orgulhosamente seus primeiros R$2, fruto do meu trabalho naquele dia. Eu lembro que a minha primeira poupança foram 8 notas novas de R$2. Pessoal, ali na feira, eu aprendi a construir relacionamentos. Eu aprendi a testar técnicas de venda. E hoje eu vejo que a técnica campeã era contar a minha história. Falar da cachaça do meu avô, da minha origem de Paraju, e da minha família formada por 5 irmãos, mais um irmão adotivo. A minha frequência na escola era exemplar. Nesse ano aí, apenas 4 faltas. Nenhuma recuperação. Aliás, eu não fiquei de recuperação em nenhum ano. Eu sabia que eu devia valorizar o esforço que meus irmãos mais velhos tinham na roça. E o incentivo que eles me davam para estudar. Eu percebi, então, que o meu caminho não era na roça. E, aos 16 anos, comecei a trabalhar na marcenaria do meu primo Ivan. A rotina de estudos do ensino médio diminuiu, afinal, agora era de 7 às 17. Por outro lado, eu me apaixonei pelos desafios que o meu primo tinha na gestão da marcenaria. As nossas conversas sobre gestão dos processos e até mesmo gestão financeira eram frequentes. Eu comecei, então, a ajudar ele no escritório da marcenaria.
E ali nasceu a motivação para eu começar a faculdade de administração. Agora, com acesso a conteúdos exclusivos sobre gestão e administração, eu aproveitava cada minuto para estudar, inclusive o horário de almoço. E foi ali, sentado numa lata de tinta no estoque da marcenaria, que uma equipe do jornal A Gazeta me encontrou. Eles estavam lá em Paraju para contar a história dos alunos que brilharam no Enem de 2007. Mas encontraram algo mais, um jovem que equilibrava trabalho e estudo com uma determinação férrea, estudando em seu horário de almoço. Com a faculdade vieram as oportunidades, e eu aceitei o desafio de ensinar matemática para os alunos de uma escola de ensino fundamental. Agora a minha rotina era professor de matemática à tarde, mas continuei na marcenaria pela manhã. E aos finais de semana, durante 1 ano e meio, eu fiz o curso de formação de jovens lideranças cooperativistas, lá em Santa Maria de Jetibá. Aqui eu aprendi com professores que eram gestores das cooperativas. E um deles, o Rodrigo, foi o responsável pela minha transição para o mercado financeiro. Através dele, eu tive acesso ao processo seletivo para a vaga de estagiário do Sicoob de Domingos Martins. Animado com a possibilidade, eu me inscrevi e me dediquei em cada etapa. Eu tive a oportunidade de contar a minha história e a trajetória até ali. Mas, para minha surpresa, ao final do processo, eu não havia sido selecionado para a vaga de estagiário. Eu fui selecionado para a vaga de funcionário efetivo da cooperativa. Nasci ali a minha vida no mercado financeiro. Pessoal, para um jovem que trabalhava na marcenaria, multiplicar o salário por 3 e viver no interior era uma baita oportunidade, né? Eu já conhecia muitas pessoas do Sicoob, o meu professor era o meu gerente, mas aquele contexto de vender produtos novos para pessoas novas me deixava desconfortável. E eu cheguei a conversar com os meus gestores sobre uma demissão, mas eles falaram, continua firme, você é dedicado. E alguns meses depois eu recebi uma proposta que mudou a minha vida, de cabeça para baixo. Mudar para Vila Velha, uma cidade nova, com novos produtos, novos clientes, novos chefes. Pessoal, é um baita desafio, não é? Só que o maior desafio naquele momento foi deixar Paraju, a cidade onde eu nasci e cresci, a cidade onde estavam meus pais, meus irmãos, meus amigos de infância. Mas naquele momento eu percebi que era a oportunidade que eu precisava e aceitei. Inauguramos a agência do Sicoob de Riviera. Eu lembro que na minha primeira semana de trabalho, na volta de um almoço, o Pedrosa, meu novo chefe, parou em uma loja e, ao sair, me deu uma sacola. Dentro da sacola, uma meia social. Naquele momento, eu entendi o recado que o Pedrosa queria me dar. Era do tipo, você tem potencial, troca essa meia e vai para cima. Ao lado do Pedrosa, eu aprendi a conversar com os empresários. Eu aprendi a estudar os balanços e indicadores financeiros. E essa dedicação em aprender fez com que a diretoria me indicasse para o processo seletivo do Líderes em 2017. Esse era o Líderes em 2017. Eu fui para aquele processo seletivo confiante, mas não sabia o que me aguardava. Bom, eu não tive sucesso nesse processo, mas foi um dos que mais mexeu comigo até hoje. Me fez revisar valores, descobrir novos valores e abrir um mundo novo a ser explorado. Afinal, política, filosofia não estavam no meu campo de estudos. Eu recebi esse e-mail da não aprovação, mas levei a sério a frase que falava, contamos com sua participação no próximo ano. Eu fui atrás da lista dos livros estudados naquele ano. Li cerca de 7 em casa. Comprei um caderno especialmente para fazer as minhas resenhas em casa, do meu jeito. Fiz até um grupo de estudos no trabalho, a gente chamou de Café com Leitura. E pedi novamente a indicação para o processo seletivo de 2018.
eu cheguei lá confiante, dessa vez eu havia estudado. E, abrindo a porta da sala de entrevistas, me deparei com Henrique Romano, o mesmo que havia me entrevistado no ano anterior. Eu encarei aquela oportunidade como uma forma de demonstrar o quanto eu havia evoluído naquele ano. Eu apresentei ao Henrique o meu caderno com as resenhas. Eu falei dos eventos que eu participei. E eu detalhei, palavra por palavra, a missão, visão e valores do Instituto. Alguns dias depois, eu fui aprovado no Instituto. Alguns meses depois, eu estava dividindo a sala com mentes brilhantes. Eu estava tendo acesso a conteúdos excepcionais. Pessoal, pode ser apenas uma aprovação, mas aquele momento de mudar para a Grande Vitória fez sentido aqui. Afinal, era uma oportunidade que eu teria no dia a dia. Semanalmente, toda segunda, eu estaria ali com esse pessoal, estudando, dando o meu melhor. E nessa jornada de crescimentos e desafios, um capítulo especial foi escrito quando eu comecei meu namoro com Laiane. Nós construímos uma relação sólida. À medida que eu evoluía no Líderes, nosso amor evoluía na dimensão de entendermos nossos valores inegociáveis e, mais importante, o que nos tornava felizes. Essa relação foi fundamental para me apoiar no grande desafio daquele ano. Como trainee, eu apresentei A Revolta de Atlas, um livro de 1.200 páginas pela frente, acredito que muitos aqui conhecem. Cerca de 30 reuniões de estudo de livro. Stanger, quantos feedbacks. Mas esse trabalho duro teve retorno. Numa apresentação emocionante, nós atingimos o famoso e único NPS 100 de estudo de livro. Mas um convite inesperado ainda me aguardava no grupo do Líderes. Era o convite para o pôquer. Mesmo sem saber jogar, eu me inscrevi. E no primeiro jogo eu contei com a ajuda dos associados mais experientes, Dito, George, Gustavinho. Existia um egoísmo racional ali, afinal era mais dinheiro na mesa e mais alguns ribais pela frente, né? Pessoal, mas no poker eu tive a oportunidade de estar lado a lado com líderes inspiradores. Eu tive a oportunidade de contar para esses líderes a minha história. Nós construímos amizades valiosas, baseadas em valores sólidos, que se estendeu às nossas famílias. Como no Poker de Verão, de 2020, quando Laiane e Poli se conheceram. Elas descobriram, acredite, uma amizade de infância entre suas mães lá em Itaguaçu. Nascia ali o momento. Nascia ali o elo para um dos momentos mais importantes das nossas vidas. Meu pedido de casamento, que aconteceu quando Laiane se preparava para pegar o buquê no casamento da Poli e do Brendo. E aqui vai um recado para as mulheres da plateia. Liberem seus noivos, maridos e namorados para o pôquer. Está comprovado que é um ambiente extremamente construtivo. Pessoal, poderia terminar essa apresentação com esse conselho, né? Diretoria do pôquer. Sim, o pôquer tem uma diretoria. Mas eu preciso falar para vocês de um discurso. Um discurso que primeiro eu li na Revolta de Atlas. Depois eu ouvi na apresentação de um fórum. No discurso do dinheiro, eu percebi que a minha trajetória sempre foi pautada na relação esforço e recompensa. Lembra da feira dos R$2? Pois é. Saber que o meu esforço, que o dinheiro era fruto do meu esforço, que era a forma justa de premiar aquela dedicação, me fez buscar novas alternativas de criação de riqueza. A saída do Cicobi se tornou necessária. E eu empreendi o meu próprio banco, no banco original, numa espécie de agência digital. A expectativa era faturar dezenas de milhares de reais, mas que, na verdade, não foi nem a metade do que eu ganhava como CLT.
Eu assimilei o golpe, mas não abaixei a cabeça. Aproveitei a oportunidade no Banco Daicoval, um banco médio, focado em pessoa jurídica, com um produto específico. Mas após 3 anos, eu construí uma carteira com cerca de 100 milhões de reais sob minha gestão. Eu estava feliz da vida, né? Quando um convite para um café abalou totalmente a minha zona de conforto. Era um café com o Silvério, o líder do Santander Empresas no Espírito Santo. O Silvério, numa espécie de processo seletivo, ele me pediu apenas uma coisa: me conte a sua história. Eu contei a minha história. E no dia seguinte, eu recebi uma ligação com uma proposta praticamente irrecusável. Aceitei. Hoje eu sou executivo no Santander, um dos maiores bancos do Brasil, um dos maiores bancos do mundo. Eu tenho a oportunidade de dialogar com os principais grupos empresariais do Espírito Santo. É uma baita conquista. Mas, pessoal, naquele momento em que eu contei a minha história, eu vi que eu era merecedor de estar ali. Eu era merecedor porque eu nasci como João Carlos. Eu lutei pela vida, o Cristiano aceitou os desafios, correu atrás, buscou as oportunidades. O Cristiano aprendeu sobre liberdade, propriedade privada, economia de mercado, mas aprender por si só é o quê, né? Eu pratiquei, pessoal. Eu deixei um legado no IBF Academy. Um ciclo de formação semelhante ao Líderes voltado para o mercado financeiro. Muitos daqui são associados lá. Aliás, muitos do IBF Academy foram para o Líderes, né, Elimar? Tiago. Pessoal, eu deixei o meu legado aqui no IBF Academy, solidificando os valores de liberdade, propriedade privada e economia de mercado. Contando a minha história ali, naquele café, eu percebi que eu mudei para a vitória, mas eu não perdi a minha essência. Sabe aquela mulher guerreira que hoje está aqui? Obrigado, mãe. Meu pai não pôde estar, mas a nossa família, ela permaneceu unida, as nossas raízes permaneceram firmes. Eu construí a minha família. Nesse dia aqui, eu oficializei a minha família. Nesse dia aqui, os meus padrinhos de casamento foram meus 4 irmãos. O irmão adotivo entrou com a Bíblia, né, Laiane? Pessoal, contar a minha história me fez refletir que eu era merecedor de estar aqui nesse dia. Eu era merecedor de apresentar para vocês as minhas conquistas. E, pessoal, eu sei que cada um de vocês tem uma história linda. Eu sei que cada um de vocês poderia contar essa história e emocionar muita gente. Eu sei que a minha história pode até ser um espelho da história dos pais ou dos seus avós, que mudaram para a Grande Vitória em busca de melhores oportunidades, que lutaram para conquistar melhores condições de vida e conseguiram, afinal vocês estão aqui. Então, pessoal, muito obrigado por cada um de vocês que está aqui no dia de hoje. Muito obrigado por vocês estarem fazendo parte da minha história, desse capítulo escrito hoje, né? O capítulo ILA X 2024. E eu finalizo com um compromisso público e pessoal de contribuir para a perenidade do Instituto Líderes do Amanhã, para que o meu neto, ou quem sabe o meu bisneto, possa contar a história dele no ILA X 2110. Obrigado.